Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E essa quarta-feira aí de futebol foi bastante agitada, em vários torneios acontecendo aí pelo país. Tivemos Campeonato Catarinense, Série A2 do Paulista, Copa Verde, Copa do Nordeste, Dança dos Técnicos. Então eu resolvi aí juntar tudo num vídeo, né? Fazer um resumão num vídeo só e trazer aqui para vocês então o que de melhor aconteceu na quarta-feira. E isso até deu uma ideia para uma playlist, né? Então eu estou fazendo aqui o que é o embrião de uma playlist que eu vou chamar de Ressaca da Bola, que nada mais é do que pegar os assuntos do dia anterior e trazer aqui tudo de uma forma resumida. Daí se vocês gostarem, a gente segue aí com a ideia, beleza? Bom, aí vamos começar falando então aí de um assunto, né, que ontem à noite aí pegou todo mundo de surpresa, foi muito comentado nas redes sociais, que foi a saída do Kleber Machado da Globo, né? Depois de 35 anos, o Kleber Machado deixou a emissora e agora aí há muitas especulações a respeito de onde ele pode ir, né? Eu até falei na live ontem, né, que se eu sou o pessoal da Bandeirantes já bato um fio para ele. Bater fio é uma expressão antiga, né? Os mais antigos vão entender. Mas, falando na linguagem atual, se eu sou o pessoal lá da Band, lá manda um WhatsApp para ele e fala, ó, vem pra cá pra narrar a Série B, que aqui você vai ser feliz, né? Mas vamos esperar aí para ver o que vai acontecer então aí na carreira do Kleber Machado. Voltando aqui então pro campo e bola, vamos falar então primeiro aí do Campeonato Catarinense. Campeonato Catarinense que ontem conheceu mais um time semifinalista e não adiantou nada o Figueirense mandar embora o Cristóvão Borges. O Figueirense está fora aí das semifinais do Campeonato Catarinense, deve ficar fora da Copa do Brasil no ano que vem, né? O Figueirense não conseguiu vencer o Hercílio Luz, o jogo terminou 0-0 lá no Aníbal Costa. Como o Hercílio Luz havia vencido no Orlando Scarpelli por 1-0 no jogo de ida, então o Hercílio Luz aí é o segundo semifinalista do Campeonato Catarinense. Seu adversário será o Criciúma. O Criciúma que eliminou o Avaí depois de aí uma interminável disputa de pênaltis que aconteceu na terça-feira. O Criciúma venceu o Avaí nos pênaltis por 14-3. Parece até placar de tie-break de vôlei, né? Mas foi 14-3. Eles compensaram a falta de gols nos dois duelos, né? Os dois jogos entre Avaí e Criciúma terminaram 0-0. E aí eles acabaram compensando aí essa falta de gols numa interminável disputa de pênaltis. Campeonato Catarinense que segue hoje, né? Quinta-feira, dia 23, com mais dois jogos. A Chapecoense recebe o Barra. Esse jogo vai ser na Arena Condá às 21 horas. Primeiro jogo, o Barra venceu por 2-0. Então ficou numa situação interessante aí. E agora a Chapecoense precisa vencer por 2 gols de diferença para levar para os pênaltis. Inclusive, né, eu tinha pesquisado ali quando eu fiz o vídeo do Cristóvão Borges que valia a melhor campanha, né, em caso de 2 resultados iguais. Mas depois eu fui descobrir, né, vendo aqui o jogo Criciúma e Avaí, que não, que se a Chapecoense devolver os 2 gols de diferença, aí a classificação, né, vai ser definida nos pênaltis. E o Barra aí pode perder por até 1 gol de diferença, que já vai estar classificado para semifinal do Campeonato Catarinense. Me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que o Barra na temporada passada ele lutou aí contra o rebaixamento, né? E agora aí pode chegar na semifinal. Quem passar pega Brusque ou Concórdia, né? O primeiro jogo foi 0-0, o segundo jogo acontece nesta quinta-feira, 19 horas no Augusto Bauer. Então quem vencer aí se classifica para pegar Chapecoense ou Concórdia. De repente aí pode até ter um duelo Chapecoense e Concórdia, né? Um duelo ali da região oeste de Santa Catarina. Então, esses aqui são os jogos do Catarinense desta quinta-feira. Vamos falar agora de Copa Verde. Copa Verde que ontem teve 2 jogos, né? Conheceu aí os 2 primeiros semifinalistas. O Remo venceu o São Raimundo sem muito trabalho, sem muita dificuldade por 3-0. Havia perdido o jogo de ida por 1-0. Então, ele se classificou com sobras, né? Precisava fazer 2 gols de diferença e fez 3. E agora o time vai esperar Paysandu ou Princesa dos Solimões. Primeiro jogo lá no Gilbertão, no Amazonas, foi 0-0. Jogo de volta hoje às 20 horas na Curuzu. Em caso de novo empate, o classificado vai ser conhecido nos pênaltis, né? E quem passar de Paysandu e Princesa pega aí o Remo, que ontem passou pelo São Raimundo. Enquanto isso, lá na outra perna das quartas de final, o Cuiabá empatou com o Vila Nova 1-1. Esse jogo foi na Arena Pantanal. O Cuiabá inclusive saiu na frente, o Vila Nova empatou no final. Mas esse gol do Vila Nova não serviu para nada, até porque o jogo de ida o Cuiabá tinha vencido por 2-0 lá
no Oba, né? Então o Cuiabá aí se classificou com esse empate em 1 a 1 e agora espera Goiás ou Brasiliense. Goiás e Brasiliense que jogam nesta quinta-feira, 19 horas, na Serrinha. Primeiro jogo 0 a 0, né? Aí quem fizer, quem ganhar, né? Quem acabar vencendo aí vai se classificar. Em caso de novo empate, a decisão do classificado vai ser conhecido nos pênaltis. O Goiás, que esteve em campo na segunda-feira, venceu a Nápoles ali por 3 a 0 e se classificou para a final do Campeonato Goiano. Então podemos aí ter um duelo aí entre um time do Mato Grosso e um time goiano, ou o Brasiliense e o Cuiabá em uma das semifinais da Copa Verde. Falando um pouquinho agora da Série A2 do Campeonato Paulista, que também aí conheceu semifinalistas nesta quarta-feira e fechou aí o duelo das semifinais. Esses jogos das semifinais é que vão decidir os times que vão subir para a Série A1 do Campeonato Paulista do ano que vem. No primeiro jogo do dia, o Novo Horizontino tornou a bater a equipe do Oeste por 1 a 0. Primeiro jogo, o Novo Horizontino já havia vencido na Arena Barueri também por 1 a 0. E ontem venceu de novo por 1 a 0, mas o Oeste aí poderia ter tido uma sorte melhor, né? O Mota acabou perdendo um pênalti ainda no primeiro tempo, quando o jogo estava 0 a 0. De repente, se converte aquele pênalti, né? O Jorge Emi acabou defendendo, mas se o Oeste sai na frente, aí a história do jogo poderia ser outra. Mas o Novo Horizontino chegou à vitória no segundo tempo, né? Um gol marcado pelo Roberto aos 30 minutos do segundo tempo. E aí esse resultado aí garantiu o Novo Horizontino na semifinal. E o adversário dele vai ser o Noroeste, né? O Noroeste de Bauru, que passou pelo Veloclube com uma vitória fora de casa e um empate sem gols em casa. Então, Novo Horizontino e Noroeste fazendo aí uma das semifinais. A outra semifinal, o 15 de Piracicaba vai pegar a Ponte Preta, né? O 15, que havia vencido a Portuguesa Santista em Santos no jogo da ida por 2 a 1. Ontem empatou 0 a 0 em Piracicaba, né? Nem adiantou a torcida do Neymar para a Portuguesa Santista, o jogo terminou 0 a 0. Então o 15 aí pega a Ponte Preta. Primeiro jogo vai ser em Piracicaba, né? Segundo jogo em Campinas. E na outra semifinal, primeiro jogo em Bauru, segundo jogo em Novo Horizonte. Deixa eu consultar aqui se a federação já soltou as datas. Não, ainda não temos datas e horários definidos, mas essas semifinais serão em 2 jogos, né? E aí tem aquela questão de, em caso de 2 empates ou uma vitória para cada lado com o mesmo saldo de gols, o classificado, né, o finalista e o acesso, né, vai ser decidido nos pênaltis. Então, a Ponte Preta aí e o Novo Horizontino, que foram rebaixados na temporada passada, a 2 jogos de subirem, né? E eles fizeram aí uma campanha bem segura, bem consistente, que impediu inclusive que eles se cruzassem antes da semifinal, né? Então os 2 times aí que caíram no ano passado têm chances de voltarem aí para a primeira divisão juntos. Bom, falar agora de Copa do Nordeste, que ontem, né, aconteceu aí a última rodada da fase de grupos, né? Aconteceu a 8ª rodada. 7 jogos valeram alguma coisa, tinha alguma coisa em disputa. Só o jogo do Vitória contra o Campinense acabou aí não valendo de nada, nem para questão de classificação ou definição de confrontos da segunda fase. Aliás, Campinense, né? Daqui a pouco eu vou falar do Campinense porque anunciou técnico ontem, anunciou um novo técnico ontem, e novo literalmente. Mas vamos falar aqui então primeiro dos resultados e depois mostrar como é que terminou a classificação e quem pega quem. Bahia fez 3 a 0 no CRB, o Bahia já estava fora, né? E esse resultado aí só serviu para o CRB classificar na 4ª colocação do grupo A, né? Era o máximo que o CRB poderia chegar ali com os resultados de ontem, era terceiro. Acabou ali ficando com a 4ª colocação e vai pegar o Sport, né? O CRB que já tinha entrado em campo classificado. O Ceará venceu o Atlético Alagoinhas por 3 a 1. Esse resultado garantiu o Ceará na primeira colocação do grupo B. Vai pegar o Sergipe que empatou com o Sampaio Corrêa em 2 a 2. Esse se classificou, né? Aproveitou ali, foi beneficiado também pela derrota do Santa Cruz, né? Então o Sergipe aí ganhou uma forcinha do Fortaleza para conseguir se classificar após ficar no 2 a 2 com o Sampaio Corrêa. O Sampaio Corrêa já estava fora. O ABC venceu o Fluminense do Piauí por 3 a 0. Terminou ali na 2ª colocação do grupo B. Vai ser adversário do Náutico. Santa Cruz 0, Fortaleza 4, foi um jogo que eu acompanhei pela ESPN e a impressão que deu, né, é que se o Fortaleza precisasse fazer 9 gols ia conseguir, porque o Fortaleza jogou de uma forma
não vou dizer calma, né? Vamos dizer assim, para não usar um outro termo mais pesado. Mas o Fortaleza ali jogou ali pro gasto ali, né? Fez ali alguns gols na base do contra-ataque. Perdeu muitos gols também. Mas deu a impressão que se precisasse apertar mais, ou se quisesse apertar mais, sairia ali do Arruda com uma goleada histórica, né? O Santa Cruz, um time esforçado, tentou alguma coisa, mas no primeiro tempo ainda jogou bem, mas não foi além disso, né? Inclusive, você tomar um gol com 28 segundos de jogo, né? Que foi quando saiu o primeiro gol do Fortaleza, destrói qualquer tipo de planejamento, de esquema, enfim, você praticamente já entra em campo perdendo, né? Então isso aí também pesou. Mas assim, em nenhum momento o Fortaleza foi ameaçado nessa partida aí contra o Santa Cruz. Santa Cruz que termina na quinta colocação do grupo com 9 pontos, 2 pontos atrás do Sergipe. Campinense Vitória foi o jogo que não valeu nada, o Campinense venceu por 2-1. O CSA perdeu em casa para o Sport, o CSA já estava fora. E o Sport aí brigando pela primeira colocação do grupo A com o Fortaleza, né? Estavam pau a pau as duas equipes. E o Sport acabou ficando em primeiro com 19 pontos. O Fortaleza foi o segundo com 18. E para fechar, o Náutico venceu o Ferroviário 3-2. Com esse resultado, o Náutico subiu para terceiro lugar do grupo B. E o Ferroviário ficou em terceiro lugar do grupo A. Inclusive vai ter Fortaleza e Ferroviário na próxima fase. Então vou mostrar aqui como é que ficou a classificação do grupo. Grupo A, Sport 19 pontos, Fortaleza 18, Ferroviário 13, CRB 13 também. Só que o Ferroviário aí teve melhor saldo de gols. Sampaio Corrêa terminou na quinta colocação com 9 pontos, Atlético Alagoinhas em sexto com 6, o Vitória também 6 e o Fluminense aí se despediu sem nenhuma vitória, né? Foi o único time que não venceu na Copa do Nordeste. Confrontos das quartas de final envolvendo esse grupo. O Sport pega o CRB, o Fortaleza pega o Ferroviário. Jogo único, hein? Jogo único. Se empatar, vai para os pênaltis. Pelo grupo B, o Ceará foi o primeiro colocado com 16 pontos, o ABC fez 14, o Náutico 13 e o Sergipe 11. O Santa Cruz terminou na quinta colocação com 9, o Bahia 9 também, né? O Bahia já tinha entrado em campo desclassificado. O Campinense foi o sétimo com 8 e a equipe do CSA na lanterna, né, com apenas 7 pontos. Então o CSA está fora aí da segunda fase desse ano. Confrontos: Ceará e Sergipe, ABC e Náutico. Esse jogo ABC e Náutico aí vai ser um duelo bem interessante, né? Essas equipes aí estão bem aí nos estaduais. Então aí vai ser um duelo aí bem interessante. Só ver aqui se já saíram as datas? Não, por enquanto também não saíram as datas, né? Isso aí deve acontecer ao longo do dia. E para fechar aqui, né, o vídeo, vamos falar aí sobre o Campinense, que o Campinense anunciou ontem, né, horas antes do seu jogo da Copa do Nordeste contra o Vitória, o Campinense anunciou a contratação do técnico Luan Carlos, né, que fez aí um longo trabalho na equipe do Brusque. Ele aqui, de acordo com o comunicado aqui que o Campinense soltou, né, o Luan Carlos é um dos mais jovens e promissores treinadores do futebol brasileiro, por isso que eu falei novo treinador, né, no sentido literal. E aí ele tem passagens por alguns clubes, como Novo Horizonte de Goiás, Atlético Cearense, Floresta, Goianésia e também esteve à frente do Camboriú. Camboriú que foi vice-campeão catarinense. E também trabalhou no Caxias e no Brusque, né? Ele comandou o Brusque em 20 rodadas da Série B do ano passado. Seu último clube foi o Brasiliense, né? Então tá aí o Luan Carlos agora. Pelo que eu tô vendo aqui, vai ser a primeira experiência dele no futebol da Paraíba, né? Ele já tinha treinado outros times do Nordeste, como o Ferroviário, com o Atlético e o Floresta do Ceará. Então vai ser aí o primeiro time do Luan Carlos aí na Paraíba, né? O Campinense que tem a Série D do Campeonato Brasileiro pela frente nesse segundo semestre. Bom, pessoal, então as informações que eu tinha para trazer para vocês eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like e fale aqui o que vocês acharam desse formato de vídeo aí. Se a gente deve manter o nosso Ressaca da Bola, né? Me veio esse nome ontem à noite, né? Achei legal. Daí vou estar criando essa playlist, então, Ressaca da Bola. Mas a ideia no futuro é fazer isso ao vivo, né? Quem sabe no futuro aí a gente tem a condição de estar fazendo um Ressaca da Bola todo dia ao vivo, né? Como um boletim diário mesmo, como um programa de rádio. E no horário fixo, né? Então, por enquanto eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até a próxima. Valeu!